Templo dos Anjos de Igarapé apresenta Palavra de Fé com o pastor Jesus. Paz seja convosco. Gostaria de trazer aqui uma palavra para os irmãos que está no livro de Lucas, capítulo 19, 28. Diz assim a palavra de Deus: Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando ao povoado de Betfagé e Betânia, que fica perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos à frente com a seguinte ordem: Vão até o povoado adiante, logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho, que ainda não foi montado. Desamarre o animal e traga aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: Por que é que vocês estão desamarrando o animal? Eles responderam: O mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia suas capas pelo caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começavam a louvar a Deus em alta voz. De tudo que eles tinham visto, e dizia: Que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, mande que os seguidores calem a boca. E Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês, se eles se calarem, as pedras gritarão. Glória a Deus. Aqui, irmãos, é uma passagem que as datas estando certas, tudo certinho, há 1988 anos, isso aconteceu num dia de domingo como hoje. Domingo que é chamado Domingo de Ramos, né, pelos católicos. Por que Domingo de Ramos? Porque ali eles não tinham as bandeiras para balançar, aqueles negócios para balançar. Eles usaram galhas de palmeiras para estar balançando ali quando Jesus chegou. E é uma passagem assim que muitas vezes fala que é uma entrada triunfal em Jerusalém. Por que uma entrada triunfal em Jerusalém? Quando os reis vinham para uma cidade, determinada cidade, igual Jerusalém, quando tinha alguma guerra, alguma coisa, eles sempre entravam na cidade com as suas bandeiras, seus estandartes, né, o povo recebendo o rei vinha de uma determinada guerra e ele trazia aquela comitiva tudo com ele. E naquela época o povo ali da redondeza, todos os seguidores de Jesus, seguiam para a Páscoa em Jerusalém. E andou ali um boato, ali andou uma falação ali, nos dias de hoje uma fake news, né? Que Jesus ia se tornar rei de Israel, rei de Judá. E para aquela multidão ali, eles estavam ali louvando, né? Tratando Jesus como um rei, um verdadeiro rei, botando suas capas, balançando aquelas palmeiras, né? E louvando, eles diziam: Que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. E toda aquela multidão ali recebendo Jesus. E mais adiante a gente vê que Jesus, ele chega, não foi lido aqui, mas mais adiante os irmãos podem ver lá, que ele chega em frente a Jerusalém e ele começa a chorar. Jesus chorou, né? Mas por que Jesus ia chorar quando ele viu Jerusalém?
Jesus chorou por causa daquela multidão, por causa daquela cidade. Eles estavam ali querendo coroar um rei, querendo colocar Jesus como rei. Só que o que eles queriam, o que eles almejavam ali, era um rei que ia tornar Judá, tornar Israel um grande país. Ou seja, a parte espiritual ficou um pouco de lado, né? Eles queriam um rei e estavam fazendo tudo aquilo ali para que Judá se tornasse uma grande nação. Por quê? Eles pensavam que Jesus sendo rei, primeiro, os que estariam doentes, os que estariam feridos, os que numa guerra morressem, Jesus ia ressuscitar. Jesus ressuscitou tantos, né? A Bíblia não fala todos que Jesus ressuscitou. Outra coisa, a questão da fome no país ia acabar. Porque Jesus multiplicava pão. Jesus fazia grandes pescas maravilhosas, né, que tem na Bíblia. Jesus tornava água em vinho. Então, assim, aquele povo, né, que estava ali com Jesus, que estava cantando glória, fazendo tudo aquilo, pouco mais de uma semana, menos de uma semana, estava gritando: crucificam, crucificam. Então, assim, eles viram que Jesus não ia ser aquilo que eles pensavam que ia ser. Então, no meio daquela multidão, vinha que Jesus trazia, vinha todos aqueles, os reis traziam, os reis traziam seus troféus, traziam os escravos que vinham, né? E Jesus trazia junto com ele não escravos, mas Jesus trazia libertos. Jesus trazia os cegos, trazia os coxos, trazia as viúvas, trazia aqueles que ele ressuscitou, que ele trouxe para a vida, né? E no final de tudo, os únicos que manteve a fé, que manteve aquilo que sentia no coração, foi justamente esses que Jesus tocou, esses que foram tocados por Jesus. Se hoje nós conhecemos a palavra de Deus, foi através dessas pessoas que realmente foram tocados, curados, limpos por Jesus. Esses manteve a fé, mesmo depois da morte de Jesus, eles manteram a fé, né? Eles não precisam de multidão, não precisavam de multidão para ter aquilo com Jesus. O que eles sentiam no coração deles permaneceram. Então hoje nós vemos tanta coisa acontecendo, essa pandemia, essas coisas tudo acontecendo, né? E todas as igrejas praticamente fechadas. Mas eu quero dizer a você, você não precisa estar no meio de multidão, você não precisa estar no meio de uma igreja para louvar a Deus. Você pode louvar a Deus, você pode engrandecer o nome de Jesus de onde você está, da sua casa, do seu lar, da sua família. Você pode pegar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar sobre ela e engrandecer o nome dele, cantar louvores ao Senhor. Nós estamos com Jesus não por aquilo que ele pode fazer por nós. Nós estamos com Jesus porque ele morreu por nós e nos salvou. Não é? Aquele povo pensava que Jesus estava entrando em Jerusalém para ser rei de Israel. E ele estava entrando em Jerusalém para ser morto, ser castigado, ser morto por nossos pecados, por nossas transgressões. Esse é o nosso rei. Não importa o que ele faça para a gente, ele pode fazer centenas de coisas, ele pode nos curar, ele pode nos proteger, ele pode nos dar livramento. A gente sabe que ele pode fazer isso tudo, mas nós estamos com ele porque ele é nosso rei, o rei que morreu em nosso lugar. Existe aqui uma passagem em Abacuque, que é uma mensagem muito bonita, a oração de Abacuque que ele faz, e é assim:
É um hino muito bonito e uma poesia. Uma poesia muito bonita que os irmãos podem ler e ouvir, que eu vou pedir o pastor Renato para botar um hino depois dessas palavras. Ainda que a figueira não floresça, perdão, irmão. Ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não deem uva, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Olha para você ver que hino bonito isso, né? Então hoje a gente fica vendo as coisas, fica vendo pessoas passando por necessidade, passando por tantas coisas, né? E Abacuque vem falar aqui: ainda que a figueira não floresça, ainda que nós passamos por uma pandemia dessa, ainda que nós passamos por dificuldade, ainda que nós passamos por tudo que está acontecendo, o Senhor Deus é o nosso Deus, o nosso Salvador. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos. E logo depois o pastor Renato vai estar colocando esse hino que eu ouvi e gostei muito desse hino, né? Já é um hino mais antigo, todo mundo conhece, mas que a gente venha a pensar sobre isso, né? Um momento que muitas pessoas estão deprimidas, muitas pessoas estão pelos cantos, muitas pessoas estão preocupadas com família, com filho, com tudo que está acontecendo, mas Deus continua o mesmo. A palavra de Deus fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Glória a Deus. Amém? Queria fazer uma oração agora para os irmãos. Queria que os irmãos, quando vê esse vídeo, que acompanhem suas orações, que peça também, que entre em contato com o trono de Deus. Amém? Senhor Deus e soberano Pai, eu entro agora, Senhor, na sua presença para pedir, Senhor, pedir por sua igreja aqui na terra, Senhor. Estou pedindo ao Senhor que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor vá. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado na malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação.